Olá pessoal, bom dia. Gente, eu cometi alguns erros nos meus vídeos aí e eu vim aqui para corrigir. Quer saber qual é? Então, galera, vamos bater um papinho aqui, né? Primeiramente, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Marcilene. Aqui no YouTube e no Instagram tá como Marcilene Crochê e Arte, tá? Para quem não sabe o porquê do arte, calma aí, eu falo mais pra frente o porquê do arte. Me lembra? Vê se eu lembro, né? Que eu sou dessas que esqueço. Então, eu sou do Ceará, né? Mas moro em Angra dos Reis há 33 anos. Um bocado de tempo, né? A maior parte da minha vida eu moro aqui nessa cidade. Vim pra cá por consequências da vida, não foi uma escolha, nem conhecia a cidade, mas enfim, as coisas da vida me trouxe até aqui. Aqui eu arrumei filhos, construí família e estou aqui até hoje, né? Quando eu aprendi crochê, porque o foco do vídeo é falar sobre o crochê, de compartilhar nossas experiências, né, dentro do crochê. E eu comentar com vocês lá no finalzinho, fica até o final para vocês saberem qual foi o meu errinho. Vocês vão dar risada. Eu aprendi crochê quando eu era mocinha, né, mais nova. Eu fui um dia, eu já não morava mais na cidade da minha mãe, lá no Ceará. E um dia eu fui passear e uma tia minha tava fazendo umas peças lindas. E eu me apaixonei, né? Eu falei, ai, tia, me ensina. A tia me ensinou. Tia Antônia, que mora hoje em Fortaleza, lá no Ceará. Beijo, tia Antônia, se estiver assistindo, tá? Você que foi minha mentora. Ela me ensinou ali o básico do básico, né? E de vez em quando, ao longo da vida, eu fazia um biquinho de pano de prato, né? Quando as crianças nasceram, eu fiz biquinho nas fraldas. E lembro para minha filha, eu fiz um casaquinho de lã, mas no crochê, sapatinhos, assim, nada esporadicamente. Ao longo da minha vida, eu sempre trabalhei trabalhei em hotéis, em restaurantes, na época quando eu era mais nova. Mas sempre vendi alguma coisa, sempre tive aquele espírito empreendedora, sabe? De vender, que eu nunca me contentava de ganhar só o salário limpinho. Eu sempre quis mais. Ah, eu tenho salário, dá pra me pagar. Até porque eu sempre fui sozinha, gente. Eu construí família, mas infelizmente eu tive 2 relacionamentos mais sérios quando nova. Não deu certo. E quando eu engravidei do meu 3º filho, eu falei assim, basta. Eu eu brinco assim com as minhas amigas e até com as minhas irmãs eu falo que eu não tenho espírito de Amélia. Aquela Amélia que era mulher de verdade, não era de verdade. Eu acho que a Amélia era muito submissa e eu não tenho esse espírito de submissão, sabe? De me submeter muito a homens que não te acrescenta. A palavra é essa, não te acrescenta. Então, eu sempre resolvi viver só, então eu vivo só já esses anos todos, literalmente só. Hoje vivo só eu e meu caçula, mais novo. E foi assim minha vida, né? Só a maior parte do tempo, então arrumava um empreguinho de um salário que não dá pra nada, vocês sabem, né? Então eu sempre vendia alguma coisa, lingerie, cosméticos, enfim, sempre fui dessa. Até que aconteceu uma época quando o meu mais novo, meu filho caçula, tá com 17 anos agora. Quando ele tinha por volta de 1 ano e 10 meses, ele pegou uma doença, uma bactéria, e ele ficou 2 meses muito ruim, no CTI, eu quase perdi ele na época, foi bem difícil, um período muito difícil. Quando eu saí com ele do hospital, eu tinha que dar assistência para ele, mas eu tinha que trabalhar, sempre sozinha, né? E eu, meu Deus, o que eu faço? Pedindo a Deus, Deus me ajuda, o que eu vou fazer? Eu tinha que cuidar do menino, minha família toda do Ceará, eu aqui em Angra dos Reis. A única parente que eu tinha aqui era minha filha mais velha, que na época tinha uns 15 anos, ou seja, adolescente, né? E eu tinha que trabalhar. Na época ela estava morando com o pai, não comigo, então era só eu, né, sozinha. E eu com a mão na cabeça pedindo direção a Deus, até que começou a surgir um monte de coisa de venda. Umas amigas minhas, eu vendo Avon, você quer um pouco para vender? Ah, eu vendo lingerie, você quer? E eu fui pegando várias coisas. Quando eu vi, eu tinha juntado um capitalzinho e resolvi vender para mim.
Comecei a viajar para São Paulo para comprar roupa para vender. Montei uma loja. Nessa época eu ganhei muito dinheiro. Foi nesse período que eu entendi que dava para me viver com venda. Então eu passei a viver só com venda. Eu não quis mais trabalhar para os outros de carteira assinada. E assim foi, né, a minha vida toda. E muitos altos e baixos, fechei a loja, tentei trabalhar para os outros, não deu certo, enfim. A vida da gente se for contar o detalhe, dá um livro. Então aqui é só um resuminho para vocês me conhecerem um pouquinho, para mim chegar como eu comecei finalmente no crochê, né? Então, finalmente, quando foi por volta de 2015, eu lembro que chegou uma amiga na minha casa, com os tapetes lindos, que hoje eu sei fazer, mas na época eu não tinha noção. E eu apaixonei. Eu falei, gente, que coisa linda, eu quero aprender a fazer isso. Mas na época eu não tinha nem internet em casa. E, enfim, eu fui para a banca de revista comprar revista. Comprei revista, mas eu nunca soube ler gráficos. Eu ia só pelas fotos, olhava a foto assim, vou tentar fazer isso. Porque eu sabia os pontinhos básicos que lá atrás, quando eu era adolescente, minha tia tinha me ensinado. E eu nunca praticava esses anos todos, eu só de vez em quando eu falei, fazia o biquinho de pano de prato, né, enfim. E assim eu comecei no crochê. Só que a princípio, claro, eu não tinha intenção nenhuma de vender, a princípio eu não tinha intenção nenhuma nem imaginava que eu ia viver, né, comer com dinheiro de crochê. Pagar conta com dinheiro de crochê, nem passava pela cabeça que eu só queria fazer pra mim, pro meu uso, que eu achei lindo, apaixonei, eu falei, eu vou fazer pra mim. Claro, como eu não tinha prática, né, gente, eu não sabia ler gráficos, que eu não sabia a quantidade de ponto que põe, que tá, né? O que era redondo virava saia, todo crocheteiro sabe disso, no começo é assim mesmo. O que não virava saia virava um chapéu. O que era retangular virava um triângulo, e assim, gente, eu fui fazendo o que era pra mim mesmo. Eu fui fazendo, fui melhorando, fui aperfeiçoando e tal. E começou a surgir encomendinha aqui, uma encomendinha ali, assim, basicamente, esporadicamente. E foi aumentando, né, ao longo do tempo. Até que veio a pandemia. E, cara, na pandemia, vou falar pra vocês, meninas, foi o ano que eu mais vendi crochê. Foi o ano que eu entendia que dava para mim trabalhar só com crochê. Foi que veio o entendimento. Então eu digo para vocês, eu escolhi viver do crochê? Não, gente. A vida me levou para isso. Literalmente hoje. Você ganha rios de dinheiro, você fala a verdade. Não, não ganho de dinheiro, mas dá para ir vivendo, né? Graças a Deus não me falta encomenda. Eu tenho uma banquinha hoje na praça. Então, deixa eu voltar lá rapidinho. Que a vida me levou foi em 2020, quando eu realmente entendi. Falei, caraca, isso aqui dá pra mim aperfeiçoar, melhorar, e assim eu fiz muito. E daí então de 2020 pra cá é que realmente eu passei a trabalhar somente com crochê mesmo. Aí melhorei, aí sim, aí botei internet em casa, aí pelo YouTube eu fui pegando muito vídeo de aula das meninas aí da plataforma e fui aperfeiçoando o que eu não sabia. Aí eu fui entender que tinha contagem dos pontos, enfim. E graças a Deus hoje, assim, claro que eu sou expert no assunto, não. Eu sou muito humilde de entender que a gente aprende todos os dias. Eu acho que todos nós, seres humanos, tem que entender isso. Nós aprendemos até o último fôlego de vida se a gente tiver a humildade de entender que nós somos eternas aprendizes. Então, no crochê, vou falar para vocês o seguinte. Qual a palavra que eu distinguiria agora? Qual a palavra que me remete quando eu penso no crochê? Gratidão. Sou extremamente grata a Deus por ter me dado essa habilidade com as mãos que muita gente não tem noção. Sou extremamente grata a Ele, sabe? Muito, 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 muito mesmo. Deus sabe. E para finalizar, pessoal, qual a minha intenção aqui em criar este canal? Assim como vocês, muitos de vocês aí da plataforma me inspirou em algum momento, aperfeiçoei meu trabalho através das videoaulas de vocês, essa é a minha intenção também, sabe? De inspirar muitos que estão começando, de ser aí uma referência também no crochê. E a gente está aqui compartilhando experiência. Eu aprendo com vocês aprendem comigo. Espero estar acrescentando na vida de vocês alguma coisa também. A minha intenção é trazer aqui conteúdos de motivação, de empreendedorismo,
de organização financeira, tá? Eu vou fazer outros vídeos nesse sentido. E é isso, pessoal. E para terminar, eu comecei o vídeo falando que eu cometi um erro, né? Que eu andei dando uma olhada nos vídeos aí meu, e eu vi que tinha um erro grotesco, Cara, eu fiz todos os vídeos, eu não me apresentei em nenhum deles. Aí eu falei, não, peraí, como assim? A pessoa tá assistindo meu vídeo, não sabe nem quem sou eu. Nem o meu nome eu falei. Eu tinha que vir aqui corrigir. Por isso que eu fiz todo esse histórico aqui com vocês, esse resumão aí de quem sou eu, de onde que eu vi. Um resumão bem resumido mesmo, porque se a gente for contar a nossa história, meu filho, dá vídeo, né? Todos nós sabemos disso, que todos nós temos nossas histórias. Então é isso, pessoal. Espero que contribui com vocês sempre para acrescentar, tá? Para inspirar. E se eu de alguma forma contribuo na tua vida positivamente, comenta aqui, curte, tá? Compartilha com quem gosta de crochê. E vamos nessa caminhada que tem muita coisa pra gente aprender, porque eu sou eterna aprendiz. E isso aí eu falo sempre. Eu sou uma eterna aprendiz, tá? Beijo pra vocês e gratidão a vocês também por estar aqui compartilhando comigo, tá bom? Beijo, galerinha!